E aí você faz o quê? Não, porque PO eu quero as técnicas de design. Técnica de design. Que técnica de design? Aí começa, né? O ML, TDD, BDD e CRC. E aí o que você faz? O ML, blé, lixo. Pô, Henrique, lixo. Não, mas lixo. Por quê? Porque o ML, apesar de você poder usar ele com um diagramazinho para poder explicar e orientar uma boa conversa, se propõe a ser uma linguagem, mas não tem nem condicional. Que linguagem de computação não tem nem condicional? E os caras tentam modelar, eles só conseguem modelar relações e estados. Então, o ML poderia ser tranquilamente substituído por quadradinhos coloridos feitos no quadro branco. Problema nenhum. Agora, se você pegar qualquer software de UML e ficar tentando conectar os troços, os símbolos são confusos. E aí você começa, não, isso aqui é uma agregação, ou isso aqui é um pertencimento? Não, calma aí. Isso aqui é um para muitos. Não, aí você tem que configurar, parametrizar o troço. Cara, é uma perda de energia absurda. A sutilidade é quando você tem algo complexo que precisa ser formalizado. Só que é o contrário, entende? Você não parte do ML para fazer o código. Não, você parte da necessidade de entender o código para fazer o ML daquilo, para refletir o código no ML. Então, isso é uma coisa é ao contrário do que as pessoas pensam. E sim, isso são opiniões bem fortes minhas, com base na minha experiência e já tendo feito consultoria em um monte de empresa que alegava ter o sistema todo modelado. E o ML não compila, então não serve para ser modelagem, porque desatualiza muito rápido. E aí tinha um monte de gerente, um monte de gestor, mega orgulhoso, eu sei como é que é meu sistema, mas que na hora que você contrastava aquilo com código, lixo, lixo, joga fora o papel. Os caras tinham livros, sabe, com papel A3 dos modelos do ML. Lixo, absoluto. Aí assim, TDD. TDD é bom. Eu não vou falar mal de TDD. Vou. O que vocês acham? Não, TDD é show de bola. Mas é muito baixo nível para agora. TDD, mês que vem. Próximo treinamento. A gente vai bater isso aí. E aí tem o BDD. Que o BDD, BDD, meu irmão, galera fica num frisson com BDD sensacional. Que é basicamente um TDD com miguxês. Isso que é o BDD. Porque, em vez de escrever o cacete do código, o cara fica ali não, dado que, quando, não sei o que, aí tem que ter uma puta de uma infraestrutura para transformar aquele textinho, né? Para criar os patterns do textinho, para poder compilar um negócio. Cara, você tem que ter um argumento assim muito bom, para de fato usar um BDD. Porque tem o overhead que as pessoas não contam, elas não entendem isso. Elas acham que se eu escrever num português bonitinho, primeiro que a estrutura do BDD, na linguagem, né? Dado que, blá, 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 essa estrutura, ela foi pensada para o inglês, que é uma linguagem mais sucinta. O português, ele é musical, ele é ambíguo. Então, quando você começa a escrever aqueles troços no português, cara, você tem que ter um controle, um domínio do idioma que você não tem por causa da tia Cotinha, que você ignorou a tia Cotinha. Que no final, eu vejo histórias de BDD e descrição de teste que eu leio, são 5 linhas, e eu não entendo absolutamente nada do que o cara quer dizer com aquele troço. Então, para que fazer isso? Para que, senhor? Para que? Né? Então, isso é uma coisa muito importante de entender. Você tem que saber qual é o custo de usar esse troço. Porque tem custo, tem custo. Existe o sonho, que de novo bate no Santo Graal, de que se eu tiver uma DSL, né, uma Domain Specific Language, uma linguagem de domínio específico, bem definida, sedimentando o meu BDD, eu consigo pegar aquela linguagem e botar na mão de um pessoal de teste, de um pessoal de negócio, para eles escreverem o negócio e aquilo já vai rodar os testes. Eu nunca vi isso funcionar. Eu nunca vi os caras de negócio se importarem com aquele troço e de fato aquilo funcionar assim, sem intervenção do programador. Nunca vi. Sempre tem alguém que fica acompanhando, sempre tem. Então, cara, no final, qual é o objetivo? É transferência de conhecimento. Como é que se transfere conhecimento? Estudando junto, discutindo, debatendo, modelando cenários, executando cenários no quadro, criando casos. E qual é a mídia que você vai usar para isso? A melhor que você tiver para o contexto que você tem, com as pessoas que você está ali, pô, entendeu? Então, esse é um negócio muito importante de entender. O programador vira babá de project manager, com certeza absoluta. O BDD é um convite para isso. É um convite para isso. Pô, Henrique, mas então não tem um jeito bom de usar? Tem. Gente, tudo você pode usar. Só entenda por quê. Sai da expectativa de que eu tenho o quê. Não, você não tem que nada. Você tem que entregar o negócio para o cliente direito. Agora, como você vai chegar lá? Você tem que ter consciência do seu contexto e fazer a coisa funcionar. Certo? E a última técnica aqui que eu quero comentar com vocês é o CRC Cards. Que essa sim, a gente vai dar uma olhadinha. Que é
Class Responsibility Collaborator, CRD, que foi criado, veja bem, foi criado em 1989. Em 1989, eu tinha 8 anos de idade. 1989. Foi criado por dois gênios da lâmpada, que é o Kent Beck, que eu não conheço pessoalmente, e o Ward Cunningham, que eu tive o prazer de encher a cara lá em Portland. E é um cara realmente incrível, incrível. E eles criaram o CRC não como uma técnica, mas como uma ferramenta lúdica para ensinar as pessoas a pensar em tal objeto. Olha só, é um jogo, galera. É um jogo, é uma brincadeira. E para que serve? Serve para você modelar tanto alto nível quanto fazer um detalhamento de implementação. O que vai definir um ou outro? O seu momento e o quanto você compreende o sistema. Porque o modelo, ele é uma representação da realidade. E ele precisa refletir as restrições do problema. Então, quanto mais você vai entendendo, mais você consegue detalhar e por aí vai. E você não precisa ter um único mapa em cenário do CRC. Você pode separar eles. Você tem você vai jogando eles juntos, né? E aí, o que é responsabilidade no CRC? É qualquer coisa que uma classe sabe ou faz. Sabe ou faz. Não é atributo. Bicho, é o que ela sabe ou faz. Se é atributo, se é uma propriedade, detalhe. A gente não precisa de detalhe. Só pegar os conceitos. E o que é colaboração? Ué, colaboração é isso. Eu vou pedir uma informação para alguém, eu vou pedir que algo seja feito. A colaboração é isso, basicamente isso. Então, como é que funciona o processo do CRC? Ele é interativo incremental. Você define o único requisito, história dos sites, um cenário. E aí você começa a passar pelo processo, que envolve o quê? Envolve encontrar as 3 a 5 classes principais, encontrar responsabilidades para cada classe, definir os colaboradores, né? A classe que não se garante sozinha precisa de ajuda, e organizar o tabuleiro, que é como é que eu disponho, como é que é a melhor forma visual de eu dispor essas cartas para que as relações entre elas saltem aos meus olhos, né? Então, o que é muito colaborador, que é próximo, depende um do outro, está junto. O que é um pouco mais distante está separado. E você visualmente monta uma espécie de um mapa, né, que vai inclusive te sugerir o que é módulo de quê, como é que as coisas ficam juntas, como é que você poderia reorganizar o código, porque você está naquele processo ali. Tranquilo?